Olá, caros telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do jornal PKP Angola. Sara Neves da Costa é meu nome, discípula do profeta Kaku Filipe. Aqui vão os temas deste mês de dezembro de 2024. Grande campanha de evangelização realizadas em várias partes de Angola neste último mês do ano de 2024. Batismo da restituição realizado em vários pontos do país. Acompanhe a entrevista com o apóstolo Aniceto Manuel, que falou sobre o tema O Evangelho em Angola. A evangelização é o meio mais seguro e mais fácil de servir a Deus. Em Angola, os discípulos do profeta Kaku Filipe continuam a trabalhar no campo da evangelização, fazendo muitos convertidos para esta mensagem. Acompanhe a reportagem com Evita Francisco. Durante o mês de dezembro, diversas campanhas de evangelização foram realizadas em todo o território nacional, pois que a expansão do Evangelho, que é a boa nova da meia-noite, não é somente uma necessidade, mas uma obrigação. Saibam que tudo o que nós faremos aqui na terra perecerá aqui e não virá em memória diante de Deus. Somente os atos que estão na ordem da salvação subsistirão até a eternidade. Porque o vestido da noiva, segundo Apocalipse 19, 7 a 8. É para isso que nós temos sido chamados. Deus tem permitido que vocês vejam a verdade para que vocês possam ser o eco dela. Romanos 10, 14 diz: Como crerão naquele de quem eles não ouviram falar? Atenção com as preocupações do século presente, que são inimizades contra a salvação. No final de cada era, o Espírito diz: Aquele que vencer, eu o darei isto. Se nós temos vencido os pecados da carne, as falsas doutrinas, não devemos perder de vista as preocupações deste século. É verdade que vocês receberam a palavra de vida eterna, mas o que vocês farão com ela, a fim de que um dia, diante do trono de Deus, os filhos do diabo não possam dizer: Eu não sabia de jeito nenhum que havia tal verdade sobre a terra, senão eu teria aceitado isto. Nós devemos saber que Deus espera muito de nós. Sintam isso em vossos corações. Não sejam influenciados de jeito nenhum. Em Atos 4, os apóstolos e os discípulos pediram por uma quantidade maior de Espírito, a fim de iluminar aqueles que estavam na escuridão. E isso lhes foi dado. E compreendendo isso, em companhia do apóstolo Francisco Bocolo, os irmãos do Mochico Leste saíram pelas ruas distribuindo as boas novas do reino de casa em casa. Olá, chegou a hora de entrarmos no campo da missão. A evangelização casa a casa que nós queremos efetuar aqui na vila do Kazombo, na província do Mochico Leste. É verdade, então aqui estão nossos irmãos do Kazombo, na congregação do Alto Zambeze, aqui na província do Mochico Leste. Soldados preparados para entrar no campo da missão, para expandirmos a mensagem, prepararmos o terreno sobre a vinda do nosso irmão Filipe, profeta da nossa geração. Nossas irmãs preparadas para isso, prontas para testemunhar a mensagem como uma mulher samaritana. Também, diversas pregações públicas foram realizadas em províncias como Luanda, Benguela, Kwanza Sul e Uíge. E o evangelista Domingos Tando mostrou que depois do tempo do entardecer, com o profeta William Branham, Deus lembra-se de África e cumpre a profecia de Mateus 25, versículo 6, com o profeta Kaku Filipe. Se lembra de África, porque depois do sol se pôr, depois do sol passar, depois do sol desaparecer, o que é que vem? Será que terminou? Será que acabou?
Não acabou. Depois do sol se pôs a noite, aleluia. E devemos celebrar dos habitantes na África Negra. A noite que morreu na África Negra. E se você pegar sua Bíblia, Mateus 25:6, diz que na meia-noite ouvi-se um clamor. Na meia-noite ouvi-se um clamor. No meio da África ouvi-se um clamor. E hoje Deus enviou o profeta Cacú Filipe. A boa nova do reino do nosso tempo deve ser pregada aos doentes, aos pobres, aos ricos e aos enfermos, e a todos os habitantes da terra. Com a graça de Deus, 2 cultos especiais foram realizados na comuna do Cuito-Futa, província do Uís, pelo pastor Evaristo Catope, e que resultou em conversão de almas. E também as pregações públicas realizadas pelo comitê liderado pelo pastor Daniel Gomes têm resultado em conversões de almas no Kwanza Sul. Que a honra e a glória seja retornado ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do profeta Cacú Filipe. Amém. Com a ajuda e a graça de Deus, nós conseguiremos alcançar a salvação. Nós conseguiremos alcançar a bênção de Deus. Então, amados, abandone o orgulho. O orgulho é quando você sabe que o que está sendo dito aqui é verdade, mas você não consegue se aproximar. Você não consegue decidir para ser salvo. Aproxima-te. Quem sabe, com quem acredita que Cacú Filipe é um verdadeiro profeta enviado por Deus e que realmente a mensagem que ele prega é a mensagem que vai nos salvar hoje nesta geração. Com vista a inundar a região sul do país com a mensagem de Mateus 25:6 em 2025 e para que as congregações não tenham escassez de meios para evangelizações, grandes quantidades de folheto têm sido reproduzidas na província da Huila. Acompanhe o relatório com o irmão José Calume, responsável da repografia nesta região. Amém. Saudações extensivas a todos os telespectadores. Eu sou José Calume, responsável da reprografia situada na província da Huila, município de Lubango, relativamente à produção dos folhetos. Pela graça de Deus, está a decorrer a bom ritmo e os irmãos têm participado nesta mesma produção de forma ou de maneiras massiva. Em média, ou seja, diariamente, temos produzido 10 a 15 caixas de folhetos. A meta é, antes que o mês de janeiro termine, o mês de janeiro, isto é, do ano de 2025, antes que termine, a meta é produzirmos 400 caixas de folhetos com o objetivo de distribuir as províncias que circundam a província da Huila, isto é, as províncias que fazem parte da região sul. É pelo batismo que alguém torna parte do corpo de Cristo. O batismo da restituição é o único batismo reconhecido por Deus nesta geração. Neste sentido, o apóstolo Francisco Bocolo e o pastor Paulo Zacarias realizaram vários batismos da restituição em diversas províncias do país. Belinda Jorge para a reportagem.
Mas o nosso espírito que está aceitando o clamor da meia-noite já estava lá antes da fundação do mundo. O nosso espírito já estava lá quando Deus criou os nossos corpos. E então, é pela predestinação que alguém aceita o evangelho do seu tempo. E Atos 13, versículo 48 diz: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos enquanto estavam ordenados para a vida eterna. Em Angola, a expansão da mensagem de Mateus 25,6 não para. Irmãos, como também as irmãs, têm tido o zelo de anunciar a palavra da vida eterna. E centenas de pessoas têm acreditado em diferentes pontos do país. É necessário louvar ao Senhor, o Senhor Jesus, após amor, que será muito tarde. Se tu és vivo, é necessário seguir a mensagem da hora, após amor, que será muito tarde. Durante o mês de dezembro, o apóstolo Francisco Bocolo e o pastor Paulo Zacarias realizaram o batismo da restituição nas seguintes províncias: Lunda Norte, Mochico, Luanda, Kwanza Sul, Cunene, Huila e Huambo. A remissão dos pecados teve lugar há 2000 anos na cruz. A justificação pela fé já teve lugar e o batismo hoje não pode ser para a justificação. Mas nós estamos na fase na dispensação da restituição da igreja ao seu primeiro estado. E se vocês não foram batizados em nome do nosso Jesus Cristo para a restituição, não serão salvos, pois qualquer outro batismo é falso, mesmo se é feito em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão ou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo por imersão. Amém. E este é o plano da salvação traçado por Deus de geração a geração. E os escolhidos crerão e seguirão pela revelação. Porque, segundo Mateus 16, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo construiu a sua igreja sobre a revelação profética. Bendizemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E os nossos irmãos que foram restituídos possam guardar este testemunho até o fim da jornada. Bem-aventurados são eles. Bem-aventurados são eles porque receberam o profeta vivo do seu tempo e porque eles marcham à luz desta palavra. E a graça de Deus repousará continuamente sobre eles por causa da retidão do seu coração. Conforme prometido, na rúbrica Meu Convidado, vamos acompanhar a entrevista com o apóstolo Aniceto Manuel, que nos falará sobre o tema O Evangelho em Angola.
a todos, boa tarde você que me escuta lá em casa. Daqui fala o apóstolo Aniceto Manuel, discípulo do profeta Cacó Filipe, o único e o verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou na terra em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Então, neste dia, este momento, eu gostaria de abordar com vocês um tema importante, um tema capital, que a humanidade deveria prestar bastante atenção. Então, gostaria de falar acerca do Evangelho. O Evangelho, que quer dizer boa nova, não é nada mais, nada menos do que uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, envia na terra através de um profeta mensageiro vivo. Então, quando um profeta mensageiro vivo está na terra, então significa dizer que ele está com uma mensagem. Essa mensagem é o Evangelho para aquele tempo. Por que é o Evangelho? Porque o que ele vai trazer é algo que é novo para a humanidade naquele tempo. É algo que os outros profetas que passaram não puderam pregar. Então, o que ele vai trazer vai ser uma coisa nova, atendendo o contexto da humanidade no seu tempo. Então, por isso é que o Evangelho é a boa nova, que é a mensagem que Deus envia a um profeta. Então, nós também podemos ver para quem pertence o Evangelho e a quem é dirigido. O Evangelho pertence exatamente a Deus, porque a mensagem que Deus dá a um profeta é a mensagem de Deus, pertence a Deus, quer dizer, é uma propriedade de Deus, mas é destinado para toda a humanidade, a fim de que a humanidade seja salva através da mensagem que Deus vai enviar a este profeta. Então, a quem pertence? O Evangelho pertence a Deus, porque é a mensagem de Deus, mas a quem é destinado? Para toda a humanidade, para todos quanto foram predestinados para a vida eterna. É para eles que o Evangelho, neste caso, é destinado. Mas retenhamos que isso vem através de um profeta mensageiro vivo na terra, e que vai fazer com que essa mensagem, esse Evangelho, chegue até aos seus destinatários, que são todos os filhos de Deus naquele tempo. Então, também, nós sabemos que falou-se tanto do livro de João e assim diante, diz que todos os profetas duraram até João, mas será que o Evangelho começou desde o tempo de João, com o livro de João? Exatamente que não. O Evangelho começa desde o momento que os profetas começaram a manifestar-se na terra. Quem traz o Evangelho é um profeta. Então, antes de João Batista, a terra já conheceu outros profetas. Dou exemplo de Abraão, dou exemplo de Moisés, dou exemplo de Josué, dou exemplo de Elias, dou exemplo de Abacuque, dou exemplo de Naum, dou exemplo de Sofonias, Amós, e assim diante, Joel, Jonas. Esses todos eram profetas e os seus livros estão na Bíblia. E significa dizer que o Evangelho não começou com o livro de João. O Evangelho começa exatamente desde o momento que os profetas começaram a manifestar na terra, em que Deus, por sua vez, lhes deu uma mensagem e eles fizeram difundir esta mensagem para o povo em sua geração. Então, não é verdade que o Evangelho começa simplesmente através do livro de João. Não, porque antes de João haviam outros profetas, inclusive Malaquias, que veio antes do profeta João Batista. Então, nós também podemos saber quantos evangelhos Jesus Cristo tem. Então, na verdade, todos os evangelhos, todos os profetas que trouxeram a mensagem, aquelas mensagens é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a humanidade. Agora, os 4 evangelhos, como Mateus, Lucas, João e Marcos, eram o evangelho de Jesus Cristo quando ele estava na terra manifestado em carne humana, como um profeta. Porque o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele era um profeta. Ele também tinha a sua mensagem. E os 4 evangelhos é o relato da sua mensagem. Então, para todos que viveram no tempo do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava na terra naquele tempo, andar nas terras de Nazaré, nas terras de Galileia, então eles conheceram um evangelho que está lá resumido ou descrito no livro de Mateus,
Lucas, Marcos e João. E todos que viveram no tempo de São Jesus Cristo teriam que ser salvos com base naquele evangelho. Mas como o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, ele está na sua posição de Pai, então ele que envia os profetas, conforme ele disse em Mateus 23, 34 e 35, eis que eu vos envio profetas. Então, ele quando envia profetas, ele envia também uma mensagem, um evangelho. Então, se desde os princípios que os profetas começaram a se manifestar na terra, é o Senhor Jesus Cristo quem lhes envia, então todos aqueles evangelhos que cada profeta de Deus trouxe, então é o evangelho do Senhor Jesus Cristo como Pai, aquele que envia o evangelho para a humanidade. Então é isso que é necessário se compreender para que não haja uma confusão e as pessoas acham que não, o evangelho de Jesus Cristo é só Mateus, Lucas, João, Tiago e todas as outras mensagens de Elias, de Noé, e de Moisés e assim diante, ou de outros profetas que virão depois, não pertencem a Jesus Cristo. Pertencem sim, porque a sua mensagem, ele é o Deus Todo-Poderoso. Assim podemos também dizer qual o evangelho de Jesus Cristo se pode seguir hoje. Essa aqui é uma questão bastante pertinente, porque é notório que as pessoas dizem, não, nós já temos a Bíblia, nós seguimos a Bíblia, tudo está na Bíblia, mas devemos saber que o Senhor Jesus Cristo está vivo, o Senhor Jesus Cristo não está morto. Então o evangelho que alguém deve seguir neste tempo para ser salvo é o evangelho do profeta mensageiro da sua geração, um profeta vivo. E hoje, o evangelho que a humanidade deve seguir é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo deu ao profeta Cacó Filipe que está vivo. Por que não pode ser o evangelho de Moisés, de Isaías, de Jeremias? Porque todos esses profetas, além de estarem mortos, o evangelho que Jesus Cristo lhes deu é para o povo do tempo deles, é para o povo da sua geração. A gente não conheceu Isaías, a gente não conheceu Noé, a gente não conheceu Abacuque. Nós estamos no século XXI, no ano de 2024. Se aparecer o profeta Amós, Isaías aqui diante de nós não vamos conseguir distinguir que esse é Isaías, se ele tinha barba grande ou barba pequena, se ele era magro ou era alto. Mas todos que viveram com Isaías e Abacuque, se Isaías lhes aparecer, vão reconhecer que esse é o profeta Isaías, vão reconhecer que esse é o profeta Noé, mas nós não vamos reconhecer porque nós não vivemos no tempo desses profetas. Mas hoje nós podemos reconhecer a estatura de Cacó Filipe, nós podemos saber como é que é a barba do profeta Cacó Filipe, nós podemos reconhecer quais são os gostos do profeta Cacó Filipe, porque ele é o profeta que está vivo. Então, o evangelho que se segue é do profeta que é o nosso contemporâneo no tempo que nós estamos a viver. Então, de uma maneira resumida, se tivermos que seguir um evangelho hoje, é o evangelho que é a mensagem que está a ser pregada pelo profeta Cacó Filipe. Então, também para poder assegurar a todos vocês lá, será que é possível alguém ser salvo seguindo apenas o livro de Mateus, Lucas, João, Tiago? Não é possível, porque era um evangelho de um outro tempo. Hoje, para alguém ser salvo, deve seguir a mensagem do profeta Cacó Filipe. Deve seguir o evangelho do profeta Cacó Filipe, sem exceção de nada. E também para poder dizer já, é muito simples obter o livro do profeta Cacó Filipe. Você pode obter o livro do profeta Cacó Filipe através do Play Store. Vocês têm um telefone Android, vai no Play Store, escreva Cacó Filipe, baixa o livro do profeta Cacó Filipe, faça a leitura das suas pregações e receba os benefícios incontestáveis neste livro do profeta Cacó Filipe. Chegamos ao fim da apresentação desta edição e retornamos aos temas que aqui foram abordados. Grande campanha de evangelização realizadas em várias partes de Angola neste último mês do ano de 2024. Batismo da restituição realizado em vários pontos do país. Acompanhe a entrevista com o apóstolo Aniceto Manuel, que falou sobre o tema O Evangelho em Angola.
Foi então o fim desta última edição do jornal deste ano de 2024. Desejamos-vos um próspero ano novo cheio de bênçãos. Até a próxima!